Olá, eu me chamo Priscila e estamos em mais um vídeo do canal Entre Livros e Poesias. Esse vídeo é para falar sobre as leituras de março. Eu sei, eu estou um pouquinho atrasada, mas antes tarde do que mais tarde, como diz minha amiga Alice Oliveira. Então vamos lá, tô aqui com a minha colinha, meu caderninho de leitura. E o primeiro livro que eu li foi pelo Cyphers, né? Eu sempre faço as leituras com eles lá. Foi um conto de carnaval da Aleita Lear. O nome é 4LC10N3. Lembra Alcione? Talvez. E assim, foi realmente um conto inspirado na Alcione, na musa Alcione. Não necessariamente por nada específico, mas porque a autora falou que quando ela pensa em carnaval, ela pensa na musa. E foi um conto bem bacana, mostra essa relação criatura e máquina. A nossa robô acorda num tipo um depósito de coisas de carnaval que estão queimadas, ela não entende o que ela está fazendo ali, o que aconteceu, ela tem flashes de algumas lembranças, mas ela não entende muito bem o que aconteceu. Então a gente vai acompanhar nesse conto curtíssimo, são 29 páginas, se eu não me engano, o que aconteceu para ela parar ali, a relação dela com a criadora dela e essa humanidade que às vezes se perde no meio do caminho. E aí vem uma máquina que, digamos, não deveria ter sentimentos para nos mostrar que a gente está se perdendo. Eu achei bem legal essa pegada da Aleita. Mais um conto Cyphers, né? Tô apaixonada pelo selo, acho que já perceberam, e é isso. Depois a gente vem pro Clube do Livro Nacional. E aqui a gente fez duas leituras esse mês. A primeira é Reflexões sobre a Vida e a Morte, do Marcos Borba. Que livro maravilhoso. O Marcos aqui vai relatar os últimos 6 meses que ele passou com a mãe dele no hospital, em estado terminal de câncer. Então, vocês já conseguem pensar aí o que foi. E como ele não tinha muita gente com quem conversar sobre o que estava acontecendo, ele começou a praticar a escrita como terapia. Ele começou a escrever, não com a intenção de publicar, mas era com a intenção de desabafar e não surtar. E, gente, que livro sensível, bonito, tocante. Nossa, mexeu muito comigo essa leitura. Foi muito bonita de ler, de perceber, assim, sabe? Toda a sensibilidade da escrita do Marcos. Tem sofrimento? Tem. Eu tô falando de uma pessoa que tá doente e que o estado de saúde dela é muito grave. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que cultiva a fé, cultiva a esperança, sabe? E eu achei, assim, muito importante esse ponto de mostrar a escrita terapêutica como uma forma de processo de cura também, né? E depois ele decidiu publicar, e graças a Deus por isso, porque isso serve também de incentivo para muita gente que está passando uma situação semelhante. E assim, é lindo, gente. Tem passagens nesse livro que são, assim, simplesmente muito emocionantes. Maravilhoso. Leiam, só leiam. Quem gosta desse tema de morte, luto, essa pegada assim mais introspectiva, falando dos sentimentos, vai sem medo que você vai gostar. Outro livro que a gente leu também pelo Clube do Livro Nacional foi Um Sonho Quase Real, da Priscila Quaresma. Esse livro eu confesso que eu tive aí uns probleminhas para me apegar à história. Aqui a gente tem a Maia, uma estudante que está fazendo um trabalho sobre Fernão de Noronha. E ela vai na biblioteca, achei isso muito bacana, né? Quais são as jovens que hoje ainda vão na biblioteca fazer um trabalho? E eu achei isso bem legal, me lembrou da fase que eu ia na biblioteca pegar livro, pesquisar, internet de escada, fazer trabalho. Abafa, é isso. E aqui ela tem um namorado, o Lucas, e é aquele namoro bem lindo, sabe? Bem fofinho. Ai, adorei a relação dos dois. E ela, um belo dia, acorda como Isabel de Noronha, a esposa de Dom Fernão de Noronha.
no Brasil, colônia. E aí, pronto, a vida da Maia vira de cabeça para baixo. Maia, Isabel Maia. Então, é isso aí. E aí a gente vai acompanhar, né, essa outra realidade. É realidade? É sonho? O que está acontecendo? Então, o romance dela com Dom Fernão é a coisa mais linda de ver. Foi um romance muito bem construído. Tem uns dramas ali, tem umas questões sociais da época, algumas coisas que incomodam a Isabel Maia. Só que por ela ter vindo do futuro, eu queria ter visto mais incômodo, mais revolta. Só que ela também era uma adolescente, não dava pra gente exigir muito. Então, algumas questões me incomodaram, mas eu entendi que o foco era o romance. O foco não era tanto trabalhar outras questões no livro. Como tem continuação, e a gente teve debate com a autora, ela falou que no segundo livro a Maia tá mais revoltada, assim, tá mais rebelde. Então, acho que eu vou gostar de ler esse segundo livro. Próximo livro, aí eu participei de uma LC organizada pela Jordana e acho que essa foi só pela Jordana. Eu tô em dúvida, porque às vezes ela organiza junto com a Alice, mas essa foi só pela Jordana. Vale Tudo para Conquistar o Irmão da Noiva, do Leblon Carter. Eu nunca tinha lido nada desse autor. E assim, aqui ele fez uma homenagem ao seriado Entre Tapas e Beijos. E aqui a gente tem dois amigos, o Roge, né, e o Ítalo. E eles são, assim, inseparáveis, trabalhando numa loja de vestidos de noiva. Tem uma chefe, que é a Cidinha, que é osso duro de roer. E bem exigente, bem chata também, vamos falar a verdade. E eles aprontam todas. Gente, olha, esses dois amigos juntos, meu pai do céu. Até que o Gabriel vai lá pra provar um terno pro casamento da irmã. E o Ítalo se vê aí num flerte com esse cliente. E é tipo recíproco, entendeu? E aí vocês já viram o título, Vale Tudo para Conquistar o Irmão da Noiva. E vale tudo mesmo. Gente, a cara de pau do Ítalo não tem limite. É um romance gostosinho, fofinho, tem representatividade, bem curtinho. Nossa, um livrinho assim, ó, que você lê rapidinho. E eu gostei bastante do desenvolvimento da história. Algumas coisas pra mim foram rápido demais, porém, por ser curto, a gente entende que não tinha também como prolongar muito aí esse envolvimento dos dois. Então, eu gostei, foi bacana. E tem umas partes engraçadíssimas. Então, vale a pena, tá? O próximo foi pelo projeto Adote um Autor Nacional, organizado pela Duda, né, do perfil Epifania, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui direitinho. Mas eu vou deixar para vocês linkado, para vocês procurarem aí também um pouco mais sobre o perfil, né? Esse projeto, a finalidade dele é todo mês você adota um autor nacional, tem um grupo, cada uma escolhe um autor, e a gente passa uma semana postando coisas desse livro. A gente adota um livro, no caso, desse autor, né? E a gente passa aquela semana falando do livro. E nesse mês eu adotei a Thaís Carolina, com o livro No Dia que Eu Morri. Que livro maravilhoso, sensacional, muito bom. Gente, que história! Aqui a gente vai conhecer a Kátia, uma enfermeira, que chega numa cidadezinha do sul, né? E ela dá uns indícios de que ultimamente tem sido assim, de cidade em cidade, sem paradeiro, como se ela estivesse fugindo de algo, sabe? E a gente vai descobrir ao longo do caminho que ela está, né? Do que? De quem? Só lendo para saber. E aí ela vai construindo toda a vida dela ali naquela cidade, com as amigas, a amizade que ela forma com a Verônica, com a Maria Antônia. É maravilhosa, é muito bonita de ver. Ela desenvolve um trabalho pioneiro no posto ali, com uma saúde assim preventiva, sabe? Focada na prevenção da hipertensão, os cuidados com a gestante, colesterol alto, tipo, uma vida mais saudável, incentiva as pessoas a caminhar. Eu achei isso muito bacana. Isso causa, às vezes, incômodo, né?
e às vezes chama atenção por outros lados. E ela consegue um galpão, né, de uma fazenda lá que um fazendeiro cede para poder fazer palestras, né? E ela chama a atenção, inclusive, desse fazendeiro, o Elias. Bruto, rústico e sistemático. Eles começam ali soltando um pouco de farpa, sabe? Ela também sabe, responde na lata. E aí eles começam ali meio um climinha de inimigos ali, mas não dura muito tempo não. E a gente vai percebendo um clima, o romance vai surgindo, né? O Elias também tem uma história aí bacana, tem um filho, então toda uma construção bacana que a gente vai vendo. As amigas dela também têm histórias, têm passados que, nossa senhora, só vocês lendo, sabe? Cada uma ali passou por uma situação difícil, complicada. E o como que a mulher ela precisa ser resiliente para continuar, para levantar a cabeça e seguir. Olha, é um livro forte. E óbvio que não vai ser tudo flores, né? O passado da Kátia vai vir assombrá-la. E aí a gente vai ter que lidar com um final que, nossa senhora, parece que a gente vai assim infartar, entendeu? Mas aí a gente passa bem. Ou não também, depois que você termina o livro. Depende, né? Eu confesso que eu fiquei mandando mensagem pra Thaís. Falei, Thaís, você falou que eu não ia sofrer nesse livro. Ela, não, você vai sofrer só um pouquinho, porque a Thaís gosta de fazer a gente sofrer. Mas o livro é muito bom, eu super indico, maravilhoso. Tem suspense, tem drama, tem romance, tem um pouco de comédia ali nas entrelinhas. Perfeito. E aí, eu li também, esses dois foram parcerias, além das cicatrizes de Bianca Guilhermino dos Santos, foi uma parceria com a editora Palavra e Verso. Aqui nesse livro, a gente tem quase que uma autobiografia de uma jovem que ela faz ali um diário, expondo relacionamentos, amizades, a relação dela com a família, com luto, com perda, tudo que uma adolescente pensa da vida, do que está cercando a sua volta, ela bota no papel. E a gente começa a perceber também que essa adolescente não está bem. Ela está passando aí por alguns problemas de depressão, de ansiedade. O livro toca em alguns pontos sensíveis, né? Como automutilação e essas coisas. Então, assim, tem horas que a gente quer entrar nesse livro, sacudir essa jovem, pegá-la no colo e vamos lá, vamos buscar ajuda. E tem horas que a gente se admira com a força dessa jovem, porque ela vai amadurecendo ao longo desse livro. Ela vai percebendo que ela pode mais, que ela tem família ali para cercá-la de amor e carinho, que ela pode se reerguer. Então a gente vai vendo uma jovem, uma adolescente, passando por todo esse caminho, enfrentando as decepções amorosas, de amizade, as perdas ao longo do caminho e amadurecendo como uma mulher forte, como uma mulher que passou por muita coisa, mas que tem capacidade de dar um salto e seguir na vida, né? E que não precisa mais da aprovação de ninguém para isso. Então achei isso muito bacana, anotei muita coisa, sabe? Tem trechos maravilhosos nesse livro. E eu achei muito bacana ver como que, assim, entrar na cabeça de um adolescente, pensar como que o adolescente analisa certas coisas. Como que para ele, às vezes uma coisa pequena, como uma espinha na testa, pode ser o fim do mundo. Porque é a fase que ele está vivendo, são as mudanças hormonais, tudo vai influenciar. O adolescente ele passa por um turbilhão, né, dessa fase aí de 12, 13 para fim adolescência mesmo. Então a gente tem que realmente ter muita sabedoria para lidar com o adolescente. Às vezes ele tá daquele jeito, não é nem porque ele quer, é porque é mais forte do que ele. Então achei isso muito bacana, né, como pedagoga, ter esse olhar, né, o que esse adolescente está pensando? Por que esse término de namoro é tão, nossa, grande para ele, né? Como que ele lida com a situação das perdas? Então achei isso sensacional, gostei bastante. Foi uma história que eu demorei um pouco para ler, confesso.
Eu fui aí trazendo ela alguns meses, fui lendo devagar, não tinha tanta pressa para entregar, né? Então, assim, eu gostei, né? Alguns pontos eu acho que se repetiram ali, eu acho que não precisava, tem alguns trechos do diário que são um pouco repetitivos para mim, mas como é um diário, pode ser que se repitam mesmo alguns dias, algumas coisas. Mas isso não atrapalha a experiência, não. E a última leitura, mas não menos importante, foi Sem Misericórdia, da Nandinha Amaral. Vamos conversar. Vai ser uma duologia na batida do coração. A Nandinha entrou em contato comigo para uma parceria. Me senti muito honrada. Que livro foi esse? Aqui a gente vai ter uma divisão temporal de passado e presente. Vamos ter 2 narradores, não é um só. Então a gente vai ter o Ethan e a Harper. Aqui nessa história a gente tem 2 famílias, os Colemans e os Reis, muito unidas. Nossa, eles fazem tudo junto, eles são assim, sabe? É churrasco, é eventos, é aquela família unida. E a Harper Coleman e o Ethan Reis são amigos desde criança. Eles participam de festivais, ele toca, ela canta, aquela amizade ali, sabe? Muito grande. A gente sente que tem mais alguma coisa além de amizade, mas também ninguém fala nada, esse não é o foco do livro. Só que o Ethan tem um irmão, o Elliot, e o Elliot vai começar a transbordar alguns problemas da adolescência, já passando ali para a fase adulta. E esse transbordar respinga na família Coleman, de um jeito muito chato. É um acontecimento assim, bem ruim, que marca a família deles e causa uma ruptura. Acabam se distanciando. A Harper tem uma irmã, a Hannah, que tá doente, e ela acaba aceitando aí um contrato musical maravilhoso e todos os tratamentos, tudo que a irmã precisava ser custeado. Beleza. Ela vai seguir a vida dela e o Ethan segue a vida dele. Então a gente vai ter aí essas 2 narrações, né? Ela fala, ele fala, e aí a gente vai descobrindo o que tá acontecendo na vida dela, o que tá acontecendo na vida dele, os acontecimentos que vão ter aí, o Elliot ainda vai aprontar muito. E a vida da Harper também não tá só flores, não. Só lendo. Olha, eu achei um livro bem dosado. Tem drama? Tem, pra caramba, não vou dizer que não. Mas é um drama com toques ali, tem personagens que dão um alívio cômico, sabe? Eles dão um alívio cômico, mas sem ser demais também, sem banalizar, não. O Ethan, o Ian lá do lado do Ethan e a Danica do lado da Harper. Então, assim, é bem bacana a gente ver a relação de amizade, a construção. E um acontecimento na vida da Harper, que o pessoal vai ficar sabendo, vai fazer com que todo mundo se una de novo para ajudá-la. Então, assim, o livro é muito bom. Eu achei maravilhoso. O final, para mim, foi surpreendente. A gente fica sedento pelo próximo, pelo livro do Elliot, para saber o que aconteceu aí com a vida dele, por que ele fez tudo que ele fez. Então, assim, vai ser muito interessante. Então, tô ansiosíssima pelo próximo e eu gostei muito da leitura. Eu tô, assim, muito feliz que alguns autores estão me procurando, estão perguntando se quer fazer parceria. Às vezes não tem como fazer uma parceria paga, mas querem a minha opinião sobre suas histórias. Aí me manda o livro pra eu ler, pra eu, né? Então, assim, nossa, eu tô me sentindo, nossa, ai, ó, poderosa. Eu falo mesmo, eu gosto muito de ler livros nacionais independentes, vocês já perceberam isso aqui. As histórias me cativam, eu me encontro nesses personagens, sabe? Eu tenho vontade de ler os livros famosos do momento que todo mundo fala? Tenho, não vou mentir, claro que eu tenho. Só que no momento não dá. Então, eu encontrei outra forma de cultivar esse meu gosto pela leitura. E eu descobri tanto livro bom do ano passado pra cá. Nossa senhora, gente. Eu super indico pra vocês, porque vale muito a pena essas histórias, tá bom? Conheçam o Clube do Livro Nacional, conheçam o Selo Saifres. A Jordana sempre tá fazendo LCs maravilhosas,
mais aí para, né, pessoal que gosta de representatividade LGBTQIA+. Então, assim, vale muito a pena. Agradeço a Palavra e Verso, a editora que me procurou aí para essa parceria também. Foi assim, nossa senhora, eu cheguei a dar pulinhos de alegria. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu curtir, comenta, né, coloca aí comentário, qualquer comentário, gente, um emoji que você coloca, você já me ajuda, tá? E manda esse vídeo para alguém que também gosta de ler, gosta de boas histórias. E se não for inscrito no canal, por favor, né, se inscreva, nunca te pedi nada. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!